Fala galera, tudo bem? Será que a higienização é importante para o praticante de atividade física e atleta de alto rendimento? Para quem não me conhece, meu nome é Linamba, sou especialista em odontologia do esporte, mestre e doutor em odontologia, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma ação muito simples, muito importante, que faz parte da nossa rotina, mas pode fazer toda a diferença para quem pratica uma atividade física, para quem não pratica também, né? Mas isso pode ter um reflexo maior ainda para quem busca uma melhor qualidade de vida, um rendimento dentro da sua prática. Então, gente, quando a gente fala em higienização, a gente tem que levar em consideração o contexto da pessoa como um todo, do indivíduo como um todo. Independente se é um atleta de alto rendimento ou um praticante de atividade física, essa mudança de estilo de vida provoca algumas alterações no nosso estilo de vida e no nosso dia a dia. Como, por exemplo, você inicia uma atividade física. Essa própria atividade já vai trazer alterações na tua cavidade bucal. Por exemplo, tem alguns artigos que demonstram que corredores, ao final de maratonas, de provas um pouco mais longas, eles apresentam um hálito cetônico, que é muito parecido com um paciente diabético. Então ele libera esses corpos cetônicos na saliva, que diminui o pH da boca. Então eles têm o pH mais ácido depois dessas corridas. Isso é uma das alterações metabólicas que acontecem durante a prática da atividade. Agora, outra coisa que pode alterar esse pH é exatamente essa alimentação. A alimentação do praticante que busca uma dieta mais adequada para a sua atividade, para que essa dieta forneça a energia adequada para que ele realize aquela prática. Só que quando a gente faz isso, normalmente o nutricionista ele acaba segmentando a nossa dieta. Então você faz uma alimentação quando acorda, às vezes conforme a tua demanda energética você tem que consumir alguma coisa durante a atividade, uma grande refeição na hora do almoço, e esse número pode aumentar lá que era de 3 grandes refeições para 4, 5, 6, 7, até 8 em algumas modalidades. Existe essa exigência metabólica, energética. E quando a gente quebra essa alimentação, a gente não consegue dar o tempo suficiente para que a nossa saliva retorne ao seu pH habitual, que o mais adequado é que esse pH seja mais próximo do neutro. E quando a gente faz essa quebra, e ainda mais conforme o tipo de alimentação, a gente tem uma tendência a acidificar ainda mais esse meio. Por exemplo, o uso de repositores sais minerais, que é o Gatorade, já tem um pH mais ácido também, então a gente tem que tomar esses cuidados. E aí, qual que é o momento certo de se fazer a higienização? Dentro desse quadro que eu falei para vocês, a gente tem que levar em consideração todas as particularidades de dieta, de periodização de treinamento, de estilo, de modalidade, porque se a gente tem um ambiente mais ácido, principalmente depois da prática da atividade, vocês concordam que a higienização que a gente faz com a escova de dente é uma atrição mecânica que a gente faz nessa superfície dentária. E se esse esmalte, que é aquela superfície aquela região mais superficial ali dos dentes, ele se encontra mais amolecido, mais desmineralizado por causa desse pH mais ácido, se eu passar uma escova, por melhor que ela seja, essa atrição pode fazer a remoção desse esmalte superficial. Por isso que é muito importante a gente até readequar o momento mais adequado para fazer essa escovação. E às vezes o momento mais adequado não é exatamente depois dos treinamentos, por causa dessa condição de pH. E por isso que você tem que ir ao seu dentista para estar avaliando qual que é a tua rotina, qual que é o melhor momento para fazer inclusive essa escovação. Então, vamos pegar aqui o nosso paciente. Se imagine que o nosso paciente ele vai fazer uma higienização. Então, primeira coisa, escolha da ferramenta. A nossa ferramenta de higienização principal, que todo mundo conhece, é a escova dentária. Essa aqui é uma escova da Coraprox que eu indico muito para os praticantes de atividade física. Tá? Vocês olharem aqui, é uma escova que tem 5.460 cerdas, então ela tem uma quantidade grande de cerdas, e essas cerdas são super macias, tá? Isso é importante. Então você já imaginou, se você vai fazer uma escovação independente da escova que você use, quanto mais macia, melhor, porque se você tem um ambiente mais ácido, a chance de, durante essa atrição de você remover aquele esmalte é menor se essa escova for mais macia. Quanto mais quantidade de cerdas, também isso vai estar ajudando. A Curaprox tem essa escova então de 5.460 cerdas, mas ela tem uma escova de 12.000 cerdas, que não é a escova de entrada que eu recomendo para o meu paciente. Mas você pode estar perguntando, pô, professor, mas 12.000 cerdas, não tem uma quantidade maior? Não seria melhor? Ela não é ainda mais macia? Sim, ela é mais macia. Só que se o paciente ele não tem um treinamento para usar essa escova com maior número de cerdas, ele pode perder essa escova de forma muito rápida. Então, mesmo essa escova aqui, a gente precisa orientar o nosso paciente como ele deve estar utilizando. Se vocês perceberem aqui, esse
esse cabo da escova de dente aqui, ele é sextavado. Então, tem 6 lados aqui. O teu dentista já falou para você que você deve escovar os seus dentes numa angulação de 45 graus? Né? E aí você fica pensando, pô, vou pegar um esquadro, uma régua para medir essa angulação? Então a Curaprox, pensando nessa situação de orientação de higiene, já fez esse cabo sextavado exatamente para você ter essa angulação fixa aqui na escova. Então se você segurar aqui, ó, nos dentes superiores, né, no caso aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, dessa forma você já está angulando a tua escova a 45 graus. Se você segurar aqui para cima, você também está angulando essa escova a 45 graus para a escovação dos dentes inferiores. Né? E se vocês perceberam aqui, ó, não estou segurando a minha escova com essa posição aqui, onde normalmente todo mundo acaba escovando assim. Né? Então o ideal é que você se escove com ela, segurando com os dedos, pinçando a tua escova. Por quê? Porque aí você não consegue colocar a mesma quantidade de força. Né? E a força é um fator fundamental no desgaste dentário também. E escovar com força não é sinônimo de que você está limpando melhor os seus dentes. E a gente faz essa correlação. Quanto mais forte, a gente acha que a gente está limpando melhor. Né? Mas no caso da higienização, isso não é verdade. Quanto mais forte, você tem mais chance de remover esse esmalte superficial que tem ali nos seus dentes. Então, ideal você segurar como se fosse uma pinça, né? E dessa forma aqui, ó, os dentes superiores, levando em consideração essa angulação do cabo, de 45 graus você vai estar varrendo esses dentes aqui de cima para baixo, né? Daqui da gengiva pro dente. E nos inferiores é a mesma coisa, ó, aqui de baixo para cima. É lógico que a superfície aqui dos dentes internas aqui, você vai fazer esse movimento de vai e vem, né? Tanto embaixo quanto em cima, tá? Então esse é o movimento adequado. O momento é o teu dentista que vai te dizer, principalmente se você é praticante ou atleta de alto rendimento. Além da questão da escova, outra ferramenta fundamental que a gente utiliza são os cremes dentais. Tá? Eu trago esse creme dental aqui, que é um creme que eu recomendo muito para o meu paciente praticante e atleta de alto rendimento. Por quê? Adianta ter uma Ferrari aqui de uma escova, né, super macia, com maior número de cerdas, se nessa escova eu vou colocar uma pasta que é abrasiva, né, se a pasta é abrasiva, esse atrito mecânico vai ajudar a remover esse esmalte também. Então é importante, além dessa questão da escova, eu tenho que usar alguma coisa que tenha o menor índice de abrasividade possível. E hoje no mercado, essa pasta aqui da Bluem é a pasta que apresenta o menor índice de abrasividade. Tá? Então isso aqui é muito legal para você que pratica atividade física, que é um atleta de alto rendimento. Quantidade pequena, né, mais ou menos de 1 grão de arroz, ali mais ou menos no máximo que você vai estar colocando, não precisa colocar mais do que isso. Tá? Eu vou ver aqui se eu consigo mostrar para vocês essa questão aqui da quantidade. Vamos abrir esse creme dental aqui só para vocês visualizarem essa quantidade. Né? Então aqui, ó, essa quantidade que eu estou colocando aqui na pasta, vamos ver aqui, é suficiente para que você realize a sua escovação. Está até um pouco a mais do que o indicado, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, lógico que esse aqui vai ser um meio de menos abrasividade por causa dessa condição desse produto para fazer essa higienização. Né? E aí assim você vai fazer daquela forma que eu acabei ali mencionando para vocês. Tá? Imagine que quando você faz essa higienização, você desorganiza essa placa bacteriana. Tem alguns estudos que mostram que essa placa bacteriana, essas bactérias aqui, elas podem entrar na nossa corrente circulatória, né, e ir para todo o nosso corpo e se alojar muito próximo a outras áreas inflamadas. E quando a gente faz uma atividade física, a gente acaba gerando esse processo inflamatório. Por exemplo, o jogador de futebol ele tem muito mais processos inflamatórios nos membros inferiores, porque ele ativa mais essa cadeia do que em membros superiores, pós-atividade. Então essas bactérias têm uma tendência a se aproximar dessas áreas inflamadas e elas podem aumentar a chance de lesões musculares dessas áreas também. Então olha quanto é importante. Às vezes a gente está se preocupando aqui com uma questão de higiene bucal, mas ela pode refletir em todo o nosso corpo, tá bom? Então acho que isso aqui é uma grande dica para você que, além, lógico, de manter uma higienização adequada na sua boca, você vai estar preservando outras estruturas de forma direta e indireta durante o seu treinamento.